Vamos para os Estados Unidos, sim, agora com o Eric. Eric, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, está com um paletó aí, rapaz, charmosíssimo. Muito obrigado aqui por estar aqui mais uma vez. Eric, a gente estava tentando o contato anterior e eu já exibi aqui o vídeo da campanha do Biden, que foi num tom acima, foi para cima claramente ali do Trump, mostrando as acusações, o número de acusações do Trump. E esse vídeo, ele vem no pré-momento do próximo debate eleitoral, que já vai ser na semana que vem, né? Ali mais para o final da semana. Queria que você falasse um pouco dessa reta agora, se não nessa reta, vamos dizer assim, se não para a campanha efetivamente, mas para esse debate que, inclusive, a gente já tratou disso, foi um debate antecipado, né, Eric? Veja, Léo, muito boa tarde. Desculpa as falhas técnicas aqui, que nem no Brasil, alguns meses atrás, aqui está tendo muita chuva, uma coisa inédita. Eu acho que isso deve ter contribuído para essa falha técnica que a gente estava tendo aí. Mas vamos lá, você tem razão. As próximas 3 semanas, Léo, vão ser absolutamente críticas aqui na política aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque temos assim 3 datas que eu quero que todo mundo no Brasil perceba que são datas chaves. Primeiro, vamos ter no dia 27 de junho, vai ser o primeiro debate, como você falou. Esse foi um debate que foi antecipado, né? E todo mundo está olhando principalmente para ver o vigor do Biden, para ver porque o ataque geral do Partido Republicano e até da parte da esquerda, assim, dos democratas também, é que o Biden não tem o ânimo, não tem o vigor, não tem energia para ser presidente por mais 4 anos. Já está com 81 anos e está mostrando isso. Certos vídeos que estão circulando por aí mostram a idade dele. Então, muita gente vai estar olhando para ver até como ele aparece nesse debate. E vai ser um momento de contrastar, de comparar os dois, né? O Trump e o Biden no mesmo palco, né? Então, isso vai ser um momento muito crítico, mais para o Biden do que para o Trump, né? As expectativas, em geral, são assim, bastante baixas com relação ao Biden. Então, qualquer coisa que ele fizer em cima dessas expectativas vai ser considerada como uma vitória para ele, né? Agora, vamos lá. Depois de 1 semana e meia, temos o 4 de julho, que é nosso dia da independência. Depois, no dia 11, vai ter já uma outra data extremamente, talvez a data mais importante dessa campanha. Por quê? Vai ser a data em que o juiz vai sentenciar o Trump pela condenação que ele sofreu de 34 crimes graves em Nova York, né? Então, todo mundo está olhando, ou seja, ele pode até ser sentenciado para cumprir uma pena na cadeia, ou seja, conforme a lei, ele teve 34 acusações de crime grande, cada crime implica até 4 anos de cadeia, ou seja, você somando tudo dá mais de 120 anos e bolinha de cadeia. O mais normal, né, seria cumprir essas 34 condenações ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, como ele tem idade, como ele nunca teve assim, um historial no sistema de justiça, pode ser que ele fique em liberdade condicional. E mesmo se ele for condenado a cumprir uma sentença na cadeia ou na prisão, ele poderia até esperar fora da cadeia enquanto ele recorre essa sentença, essa convicção no Tribunal Superior. Então, quer dizer, provavelmente ele não vai ir para a cadeia de qualquer forma, mas o que simboliza e o que significa essa sentença vai ser extremamente importante para o resto da campanha. Agora, e já poucos dias depois, no dia 15 de julho, começa o grande congresso do Partido Republicano. E isso é importante por quê? Porque até essa data, um pouco antes ou durante esse congresso, o Trump vai anunciar o nome da pessoa que vai dividir a chapa. Era o Mike Pence no primeiro mandato, obviamente os dois brigaram depois do 6 de janeiro, então ele vai anunciar um outro nome. Então está todo mundo roendo as unhas para saber quem vai ser essa pessoa. Muito bem. E quais os nomes que estão disputando para o vice de Trump? E aí, na sequência, Eric, eu queria falar também sobre a vice do Biden, de como isso vai ser definido. Fica, de fato, a Kamala Harris, que,
de fato, vem sendo criticada por não estar agregando efetivamente votos a essa chapa de Biden. Mas primeiro o Trump. E quem são os nomes do Trump? Bom, a gente conversou sobre isso alguns meses atrás, né? Que havia uma pessoa que estava bem na frente, que é governadora do estado de Dakota do Sul, uma pessoa que chamava Kristi Noem, mas ela, na tentativa não sei, todo mundo está coçando a cabeça para entender a lógica dela, mas ela tentou mostrar que ela é muito fera, uma pessoa muito dura, e contou uma história no livro como ela matou o cão dela, o cachorro dela. E aí muita gente achou assim, isso, republicanos, democratas, todo mundo achou isso muito assim, falta de humanidade, né? Então, quer dizer, então ela está fora da lista. Então, hoje em dia, existem basicamente dois nomes, né? Nome número um é o governador do estado vizinho dela, da Dakota do Norte, que é um bilionário que chama Doug Burgum. Eu já tinha mencionado o nome dele nesse programa. É um nome não muito conhecido, mesmo nos Estados Unidos, muito menos no Brasil, imagino. É um bilionário que ele teve muito sucesso. Ele criou uma empresa de software, vendeu para a Microsoft, acho que em 2001 por aí, ganhou quase $1 bilhão e tem investido. E ele, desde 2016, ele exerce a função de governador da Dakota do Norte. Dakota do Norte, para quem não sabe, no Brasil é um estado com muita pouca população, é um estado muito rico porque tem petróleo, mas ele tem tido uma boa gestão, e ele parece, por ser rico, por ser uma pessoa, ele tem um visual assim de um político. O Trump gosta disso, mas tem uma personalidade que nunca vai ficar diminuindo, não vai atrair os holofotes do Trump, ou seja, ele sempre vai ficar em segundo plano e está feliz com isso. Muita gente está achando que talvez, e também por causa do dinheiro, e Trump está precisando muito de grana hoje em dia, é que ele sempre ele está em primeiro lugar. O segundo nome que se fala muito é um senador do estado de Ohio, que chama J.D. Vance, J.D. Vance. E ele é um senador que era um financeiro, veio do mercado financeiro, mas ficou muito famoso porque ele escreveu um livro que eu acho que até olhei o nome em português do livro, era uma vez um sonho. Era um best-seller aqui nos Estados Unidos, em inglês chamava Hillbilly Elegy, e até virou um filme no Netflix. Então ele ficou muito famoso por causa desse livro, e ele usou isso para alavancar a campanha dele, e ele entrou na política, e parece que é uma pessoa, e Ohio é um estado muito crítico, da Dakota do Norte é um estado que com certeza vai votar por Trump. Ohio é um desses estados que todo mundo olha, é um estado que nos últimos anos tem votado mais nos republicanos, mas é um estado muito rico em termos de votos eleitorais, então está em segundo lugar. Agora, o terceiro nome, que se fala muito, mas tem um problema, uma curiosidade que eu acho que vai ser interessante para todo mundo aí no Brasil, é o Marco Rubio. Marco Rubio é um cubano-americano da Flórida. E todo mundo sabe que ele estava na lista de talvez ser o vice do Mitt Romney alguns anos atrás, em 2012. Mas é interessante o nome dele porque, primeiro, o voto hispano é muito importante aqui nos Estados Unidos. Ele é um cubano, descendente de cubanos. Mas por ele ser da Flórida, existe uma peculiaridade da Constituição americana, que todo mundo está agora lembrando dessa regra, dessa lei, que se o candidato para presidente e o candidato para vice-presidente, se os dois vieram do mesmo estado, os votos no colégio eleitoral daquele estado não contam. Isso aconteceu, no caso, em 2000, com Bush e Bush II e o Dick Cheney. O Dick Cheney também era do Texas, só que ele mudou a residência dele para Wyoming, para outro estado, para os dois ficarem na mesma chapa. Então, nesse caso, o Trump teria que voltar para Nova York, reestabelecer a residência em Nova York, ou o Marco Rubio teria que mudar para outro estado. Como o Marco Rubio não tem muito nexo com outro estado, provavelmente o Trump teria que dizer que ele vai mudar para New Jersey ou Nova York, outro estado onde ele tem uma ligação. Então, por isso, provavelmente, ou seja, todo mundo está falando que provavelmente o Marco Rubio não entra. Mas os dois nomes mais fortes são, de novo, o Doug Burgum, o governador de Dakota do Norte, e o J.D. Vance, que é o senador de Ohio. Agora, com relação à sua outra pergunta sobre a Kamala, você tem razão. A Kamala não está agregando muito valor para a chapa do Biden, mas é quase impossível cogitar a ideia de que ela seria removida da chapa, porque por ser uma mulher negra e asiática,
e a primeira mulher nessa posição. A única chance que seria, que eu até falei outro dia, se abrisse uma vaga na Corte Suprema, que ninguém sabe quando isso poderia acontecer, talvez colocando ela lá, mas está ficando muito tarde para isso. Então, muito provavelmente, ela vai continuar na chapa, mesmo ela não agregando muito valor. E isso dá muito medo, porque tem muita gente que não tem tanta confiança nela, na gestão dela, e sabendo a idade do Biden, se ele ficar incapacitado ou se ele morrer, coisa assim, ela seria a próxima presidente dos Estados Unidos. Muito bem, Eric. Imagina-se, e de fato você fala disso, as pessoas estão coçando a cabeça para saber qual foi a estratégia dessa matadora de cachorros, né? Porque, de fato, me parece que nenhum país do mundo seria razoável um candidato achar que poderia agregar votos revelando que um dia assassinou um cachorro. A gente sabe que, inclusive, cachorros são usados em campanhas eleitorais por políticos, próprio Biden, Lula, Bolsonaro, todos os políticos de uma forma geral, Michel Temer, estavam sempre com um cachorro do lado, enfim, né, que mostra ali, o cão tem um simbolismo da fidelidade, enfim, de alguém fidel, de alguém que é fiel, né? Enfim, uma outra questão aqui, Eric, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, só uma coisa, o debate vai ser na quinta, é isso? Dia 27, né? 27, isso. 11 horas da noite no Brasil. 11 horas da noite no Brasil. 10 horas da noite no Brasil. Então pronto, então na sexta-feira da semana que vem a gente vai ter tempo aí para fazer uma avaliação de como foi esse debate. Mas a gente tem outro tema rapidamente aqui. Fala, Eric, pode falar. Não, eu só ia comentar sobre, você ia falar da nova publicidade do Biden ou ia falar de outra coisa? Não, da publicidade do Biden a gente já passou aqui, essa coisa mais agressiva em relação a ele, você pode falar sobre isso, mas eu também queria entrar no terceiro assunto que a gente combinou aqui, que é a questão das pesquisas nos estados, não é isso? Nos estados chaves. Uma coisa curiosa está acontecendo aqui, Léo, que é o seguinte, que o Biden, nos estados pêndulos, estados chaves, né, que são, como a gente tem falado, 6, 7, 8, dependendo com quem você falar, estados que vão determinar quem vai ser eleito, né? Então, nesses estados, em alguns o Biden está na frente, na maioria ele está levemente atrás do Trump, ou seja, geralmente dentro da margem de erro das pesquisas. Mas tem uma curiosidade, na maioria desses estados onde o Biden está levemente atrás do Trump, se tiver um candidato naquele mesmo estado ou para governador, que é estadual, ou para senador, que também é uma eleição estadual, geralmente o democrata está na frente do republicano. Isso às vezes porque o candidato republicano não é tão forte, às vezes porque o democrata já tem um nome, porque já está na função que está exercendo, mas assim, às vezes a diferença é muito grande. Por exemplo, no caso de Wisconsin, que é um estado assim, clássico, que é um estado de grande disputa, tanto para os republicanos quanto os democratas, o Tammy Baldwin está 6 a 7 pontos na frente do adversário dela. Tammy Baldwin é uma democrata. Mas o Biden está levemente atrás. Então, o que significa isso? Significa que ou vai ter uma situação quase inédita em que vai ter muita gente indo para as urnas, votando para o Trump como presidente, mas uma democrata, nesse caso, para ser a senadora representando o Estado. Ou isso significa que tem muita gente que não está muito contente com Biden por causa de inflação, ou a guerra, né, Israel e Gaza, ou qualquer coisa, talvez não goste do fato dele ser tão velho, não queiram assim, mas assim, significa que eles estão propensos a votar por uma democrata para senadora. Então, isso significa que talvez é uma possibilidade de otimismo para os democratas, porque pode ser que essas pessoas eventualmente voltam, quando chegar mais perto de novembro, né, e a eleição, voltam a votar no Biden, ao final das contas. Ou seja, então é uma coisa interessante. E não é somente em Wisconsin. Ou seja, esse fenômeno existe em quase todos os estados decisivos, estados pêndulo, nos Estados Unidos. Agradeço muito aqui tua presença. Enfim, mais uma vez, eu acho que a nossa conversa de sexta-feira
A gente vai separar aqui os trechos dos principais momentos aqui do debate e a gente já convida aqui a nossa audiência para essa conversa na sexta-feira. Eric, muito obrigado, bom final de semana para você, bom descanso com a sua família, um forte abraço. Um abraço, tchau.